Olá, turma, tudo bem? Nós estamos com mais um podcast Brasília. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcelo Torres e esse é mais um podcast Brasília que tem seu oferecimento do Grupo BR Brasil Comunicação, da Rádio Mais Brasília, da Rádio BR Brasil. Sejam todos bem-vindos. Já quero dizer para você, compartilhe esse vídeo só com todo mundo, dá o seu joinha, se inscreva no canal do podcast. Hoje nós estamos trazendo uma convidada, assim, você vai gostar. Tenho certeza de que você vai gostar dessa convidada. E eu já quero dizer para você quem é essa convidada. Olha, essa convidada, primeiramente, ela é professora, delegada de polícia e, claro, é mãe. E eu estou falando dela, da Jane Clébia. Seja muito bem-vinda, Jane, ao nosso podcast Brasília. Marcelo, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você e poder compartilhar aí com seus ouvintes, agora nossos ouvintes, né? Claro. Desse bate-papo bacana aí que vai ser com certeza. Então, compartilhem e fiquem conosco aí e interajam, né? Se for possível. Com certeza. Estamos aqui aguardando. Claro, nós vamos bater um papo bacana, falar de coisas boas, coisas interessantes e dizer que a doutora Jane vai contar casos e acasos para nós nesse podcast, tá bom? Doutora, quem é você, quem é a senhora, né? Para quem não te conhece ainda, é impossível as pessoas não te conhecerem, sabe muito bem da tua história, daquilo que a senhora já demonstrou aqui no Distrito Federal. Então, vamos chamar de você. Eu sou a baiana que nasceu em Brasília, né? Meus pais são baianos e eu nasci em Brasília. E de família muito humilde, vindo da Bahia ali, aqueles nordestinos que vieram buscar oportunidade de trabalho. Em algum momento, meu pai vai buscar emprego em São Paulo e não volta. E eu fui criada por mãe solo, né? Esses nomes vão mudando. Já foi mãe solteira, hoje é mãe solo. Então, e ela ficou ali com meu irmão, que tinha 2 anos, e eu 3 meses. E a partir daí, ela vai para a luta. Acho que ela é a minha maior inspiração para realmente lutar, por buscar espaço, por superar dificuldades, que ela superou muitas. Estudou no noturno, fez 2º grau, e ali foi cozinheira, foi doméstica, foi costureira, que era a profissão que ela trouxe da Bahia. E foi a luta. Se estabeleceu e depois ela conseguiu se tornar auxiliar de enfermagem, que já deu uma melhor qualidade de vida para a gente. Tinha uma fé em Deus, que eu digo assim, tinha não, e tem, né? E ela sempre se pautou por isso, se apegou a Deus ali, os irmãos da igreja, nós somos da Igreja Batista, e ela conseguiu nos criar ali nos preceitos da igreja, escola, e ela dizia o seguinte, só tem uma coisa que eu posso deixar para vocês, é a educação. Então lá em casa era proibido tirar nota baixa, não podia matar aula, e se matasse a aula, tirasse nota baixa, o bicho pegava em casa. Então não era fácil, não. Minha mãe era muito dura, muito rígida ali na criação e tal. E aluno de escola pública, aos 17 anos eu termino o 2º grau, e ela falou assim, agora você vai ser auxiliar de enfermagem também, igual eu. Precisa ter uma profissão para te sustentar, para você conseguir sobreviver. E aí me colocou na enfermagem, eu faço enfermagem, comecei ali aos 18 anos no HUB. E foi interessante, aliás, comecei a trabalhar no Hospital de Sobradinho, depois eu faço o concurso do HUB e fui para o HUB. Minha mãe trabalhava no HUB, na maternidade, e eu na oncologia. E no Hospital de Sobradinho, ela trabalhava na maternidade e eu na pediatria. Então nós éramos colegas de trabalho, a gente ia trabalhar juntas. É muito, muito interessante. E a partir ali da enfermagem, realmente eu consegui ir progredindo, né? Aí eu busquei a faculdade. Eu conto que eu tinha autoestima muito baixa, né? Então, eu queria fazer faculdade, mas não sabia exatamente do que, ainda estava meio perdida. Aí me bacharelei em geografia, ali me apaixonei pela geografia ao longo do curso e me casei muito cedo, 22 anos eu já estava... Não, com 20 anos eu me casei, com 22 eu já tive meu primeiro filho. No ano seguinte tive o segundo. Então, eu tinha 2 empregos, cuidava de 2 crianças e ainda estava estudando, fazendo faculdade. Aí bacharelei em Geografia no CEUB, termino ali, vou fazer concurso para a Secretaria de Educação,
A época era chamada Fundação Educacional, né? Agora virou Secretaria de Educação. E comecei a trabalhar. Aí dei aula em Samambaia, Taguatinga, no Canas a Norte, depois Fercal, aí consegui chegar em Sobradinho. Fui da enfermagem mais ou menos uns 8 anos, depois professora mais 10. Aí quando eu estava na educação, aí eu resolvo fazer um concurso para agente de polícia. Professor, apesar de amar dar aula, tanto é que eu consigo, né? Eu digo que eu sou professora, ainda sou professora, uma vez professor eternamente, né? Claro. E eu quis mudar de área, na verdade, porque professor, por mais importância que a gente saiba, né, que a profissão tenha, mas ainda o Estado ainda não valoriza o professor como deve valorizar, né? Baixos salários, condições de trabalho não eram muito boas, e eu via em outra carreira uma possibilidade de ter um ganho financeiro melhor, até porque eu tinha família, precisava ali me organizar financeiramente. E fui para a Polícia Civil, como agente de polícia no concurso em 99. Aí, a partir daí, quando eu entro na Polícia Civil, eu falei, agora eu vou ser delegada. Eu já tinha 35 anos de idade, volto à faculdade, bacharelei em Direito na UDF. Estudei ali, depois do bacharelado, mais uns 2 anos, sozinha mesmo, eu e os livros ali, 8 horas por dia, e consegui passar no concurso de delegado. E aí, como delegada de polícia, realmente as portas se abriram, né? Consegui educar meus filhos. Hoje já tenho um filho também delegado, tenho outro filho jornalista. Aquelas 2 crianças que eu falei lá atrás, consegui, apesar das carreiras, dos empregos e de estudar e sair de casa, ainda consegui manter o equilíbrio ali em casa. Eles também estudaram, conseguiram se formar. Hoje já são casados, né? Já sou vó de 5. Coisa boa. Não é? E a vida segue. Como delegada, aí eu pude, né, fazer um tour aí por vários órgãos. Aí eu fui controladora na Codeplan, procuradora jurídica da FAP, tive como secretária de políticas para criança, adolescente e juventude, então conheci bem a política da infância e juventude do DF. Fui administradora de cidade, administrei ali Sobradinho, depois em um momento acumulei Sobradinho 2 e Fercal, e chefiei na Polícia Civil, que já são 23 anos de polícia, chefiei 3 delegacias. Planaltina, Paranoá pelo menos 2 vezes, em 2011 e depois 2018, e por fim, chefiei na delegacia da Estrutural. Ao longo dessa carreira aí são 40 anos de serviço e uma vida totalmente inóspita, difícil, lá naquele comecinho, sem qualquer perspectiva. Quando você olha para trás, você vê que a gente realmente trilhou, caminhei, né? E a gente conseguiu essa realização, que é o sonho de todo mundo, né? Que é se realizar. Às vezes a gente tem autoestima baixa, acha que fala, a gente não vai conseguir, né? Por ter vindo de uma origem muito simples, muito humilde, mas com esforço, dedicação, foco, a gente consegue chegar. Então eu gosto de passar esse recado. A senhora vem de família de militares ou não? Não, mas na minha família, hoje, esses baianos vieram para Brasília, né? Primeiro minha mãe veio, depois as outras irmãs, né, irmãos também vieram, trouxeram seus filhos. E aqui a gente acabou seguindo, a família quase toda, esses 2 caminhos. Boa parte está aliás, acho que 3. Tem uma parte desses jovens, né, que são os meus primos, irmão, e ali éramos todos irmãos. Uma parte foi para a educação, né? Então nós temos alguns professores. Outra parte foi para a saúde, também tem boa parte está na saúde, e o restante foi para a polícia. Hoje nós somos, acho que 14 policiais na família. Nossa, muito bom. São 3 delegados, tem 2 agentes de polícia, acho que 7 policiais militares, acho que é penitenciário, o outro é policial legislativo da Câmara. Acho que é isso. Então, somando tudo aí, são 14 policiais
na família, uma parte professor e o resto da Ó, saúde. gente, não se atreva a mexer, a tocar o dedo na família da Jane, viu? Cuidado, hein? As- Família de militares, delegados, policiais, tem É tudo. verdade. Não, as reuniões de família, o assunto que rola é só assunto de polícia, só causos de polícia. Muito engraçado. Toca até como é que é o nome o Aquelas. giroflex, É isso. né? O Rotolite O ligado, rotolite né? A ligado. sirene. É verdade. Então rola muito isso. Jane, você é muito querida aqui no Distrito Federal, né? Mas também tem aqueles Obrigada. que não se satisfaz com a sua presença, com certeza, É pelo verdade. título que você leva de delegada, né? Por exemplo, o caso que aconteceu lá agora, há pouco tempo, lá no Paranoá, muitas pessoas lutando, exigindo o seu retorno, né, para a cidade, né, para que você pudesse chefiar novamente lá a delegacia. Fizeram até um baixo assinado, tiveram aí quase 15 mil assinaturas, Assinaturas, né? isso. E como é que ficou isso? Como é que você vê esse carinho, essa retribuição da população? Então, eu vejo assim, com muita honra, na verdade, né? Receber esse carinho todo, porque não é regra as pessoas gostarem de polícia, né? Sim, As pessoas precisam da polícia, mas não morrem de amores ali pela polícia. Então, conseguir mudar isso, é, criar essa empatia. Então, foi meio que natural, não foi uma coisa forçada, mas foi uma coisa muito bacana. E isso traz, assim, visivelmente uma sensação de segurança maior para a população. Elas começam a confiar no trabalho de polícia. Por exemplo, diversos casos, diversos, que eu consegui solucionar foi a partir dessa amizade com as pessoas. Ligam na delegacia, doutora, confio muito em você, não sei o que lá, sei que você vai resolver, que você resolveu isso, resolveu aquilo. Então, vou te contar. Quem ou quem matou, nós temos uma história de um padre que foi morto aqui em Brasília, deve ter aí acho que uns 2 anos. A solução desse caso passou pela delegacia do Paranoá. A coisa foi no plano piloto. Uma pessoa liga na minha mesa, doutora Jane, olha, eu confio muito na senhora. Então, as pessoas, algumas não sabem exatamente como que é a atuação, pensa assim, polícia está resolvendo tudo, né? Mas a gente tem as circunscricionais e cada delegacia é responsável por uma área ali. Mas aí, eu não preciso explicar isso para ninguém. Falei, beleza, me conte. Ela falou, ó, eu sei quem foi que matou lá o padre, sei onde é que estão as coisas, me deu o nome do autor, me disse onde é que ele estava, onde é que estavam as coisas guardadas. E enquanto a pessoa está falando, eu estou tomando nota ali de tudo que ela falou. Agradeci muito, não sabia quem era, mas agradeci e tal. Olha a confiança da pessoa. Ligo para o delegado da área e falei assim, doutor, ó, eu tenho informação aqui, é coisa de informante. Não sei quem é, mas ela me deu todas as informações. Aí ele falou, posso abrir aqui o microfone para os policiais? Falei, pode. Aí ele colocou no Viva Voz e eu fui lendo as informações que ela passou. Isso foi à tarde ali, volta de 12, 13, 14 horas. Quando foi no final do dia, o autor estava preso. Preso, recuperou os pertences. Quer dizer, isso é o que faz essa interação, essa coisa de passar essa confiança para a população. E isso foi acontecendo de uma forma tão natural, e é porque as pessoas, o boca a boca é a melhor propaganda, né? sim. Um sai e fala, fui na delegacia, a doutora Jane me atendeu muito bem, e eu fazia questão, fazia e faço, de atender, de receber. Eu amo plantão de delegacia. Hoje, como chefe, você tem ali a sua sala, trabalha lá de expediente, mas eu amo ele estar ali no balcão, ouvindo as pessoas, sabendo das histórias dela. Então, eu me permitia isso. Apesar de chefe, receber as pessoas. Tinha dia que chegava à delegacia, os cadeirinhas tudo cheia. E aí você vai lá nos policiais, pede pressa, né? Gente, pelo amor de Deus, o povo tem que trabalhar. Atende rápido aí, o que está acontecendo? Falta alguém para dar um apoio, para atender todo mundo? Não, doutora, está todo mundo esperando você. Ninguém quer registrar a ocorrência, vieram aqui para conversar com você. E eu passava as tardes fazendo esse atendimento. E aí isso ia espalhando de boca em boca, que eu realmente recebia, que eu atendia. Aí as pessoas começavam a me procurar por todos os motivos. Às vezes não era questão nem de polícia, mas ela queria ser ouvida, queria contar uma história, queria receber um conselho. Leva filho. Doutora, eu vim aqui hoje trazer meu filho para você dar um conselho para ele. Ah, ele está dando trabalho, queria que você conversasse. Então, assim, dos mais diversos motivos. E quanto mais você se abre, mais as pessoas vêm, né? Que elas querem ser acolhidas, querem realmente ser ouvidas. E isso foi estabelecendo esse vínculo ali entre mim e a população ali, especialmente do Paranoá e Itapuã.
E está tudo funcionando. Então, os índices realmente criminais estavam baixando, porque essa resposta, e eu tenho muito isso, que eu acredito que quanto mais rápida a resposta, socialmente, você dá é, um retorno para as pessoas que esperam isso, quando elas veem o crime. A imprensa divulga. Fica todo mundo ansioso para ver aquilo resolver. Resolver é o quê? É ter o autor preso. Então, eu me esforçava muito para isso. Por exemplo, existia uma praxe ou uma prática que é quase normal. A pessoa pratica um crime, mata ali e desaparece, né? Vai embora para outro estado e ali fica impune. A família não fecha aquele ciclo quando ela perde um ente querido de forma violenta. Não pode ter um ente querido, mas ela quer ver aquele autor preso e tal. E aí eles fugiam e ficava aquela coisa em aberto. Então a gente tinha um esforço muito grande em fechar essas histórias. Fechar como? Buscando o autor. Então a gente fazia aquelas investigações e descobria, fugiu lá para o Ceará, fugiu lá para o Piauí. A polícia tem um aviãozinho ali de 5 lugares e que fica à disposição das delegacias, né, para esse nosso trabalho. Então a gente fazia investigação, descobria onde estava, ia lá, fazia prisão, trazia e apresentava. Então uma coisa foi puxando a outra, isso foi criando aquele vínculo, aquela empatia e o povo chamando a doutora Jane de nossa delegada. E essa coisa de delegada do Paraná pegou. Eu já estive em outros estados, uma vez na praia, no Ceará, comendo um peixe. Uma senhora lá me aborda para saber se eu era delegada do Paranoá. E depois em Salvador, a outra pessoa me viu, identificou, ficou sem jeito, chegou pertinho, aí perguntou: onde que a senhora mora? A senhora é daqui mesmo? Eu falei: não, eu sou de Brasília. Ela falou: ah, então é a senhora mesmo, a senhora é a delegada do Paranoá. Então, esse vínculo, essa coisa de delegado do Paranoá foi pegando e as pessoas gostam disso, né? Ah, a doutora Jane está na televisão todo dia e ela é nossa delegada. Então, ela sentia um orgulho disso e eu orgulho em pertencer. Esse sentimento de pertencimento ali, tanto de mim em relação à população, como deles em relação a mim, foi uma coisa muito bacana que ninguém tira. E aí, Acabou humanizando o serviço. isso, que é o que a gente busca muito, né? Porque o trabalho de polícia, essa distância não ajuda ninguém, né? Então, a aproximação, realmente, a gente cumpre o nosso papel, né? Que é fazer a polícia comunitária no verdadeiro sentido de colocar os nossos serviços à disposição da comunidade, da população, trazê-las para dentro da instituição, né? Ir ao encontro delas, que é fazer a tal busca ativa. E eu fiz e faço muita busca ativa, por exemplo. Eu tenho ali as denúncias anônimas, né? Que chegam para a gente através do 97. A pessoa liga no 97, conta qualquer história lá, ou denuncia alguma coisa, aquilo ganha um número e vira uma ocorrência. Então, eu costumava fazer visitas. Eu reunia aquelas denúncias mais graves, mais repetidas ali, e ia atrás, especialmente se fosse violência doméstica, né? Porque quando tem uma denúncia anônima de violência doméstica, é certeza que aquela mulher não procurou a polícia por algum motivo. Ou está ameaçada, né? Ou não tem condições de sair de casa, ou tem medo, ou por insegurança, diversos motivos. Então, eu aproveitava essas denúncias anônimas e ia nessa busca ativa ali com a minha equipe de SAM, visitar essas mulheres, levar para ela o conteúdo da lei, perguntar se ela precisava de alguma ajuda. Então, isso fez e faz diferença. E aí a população me abraçou quando eu saí da delegacia, quando me tiraram de lá. Foi uma surpresa para mim e para todo mundo. Então, a população se mobilizou, fechou a ponte, fizeram manifestação na cidade, colocaram carro de som, fogos, logo surgiu um abaixo-assinado. Então, assim, a população inteira se mobilizou, dizendo: não, doutora, volta para nós. Então, até hoje, já tem um tempo, né, que já tem pelo menos um ano que estou chefiando a delegacia da estrutural, mas eles ainda sonham ainda com essa volta, e eu frequento lá o local, vou para a feira, vou para o comércio, porque eu aprendi a gostar e conhecer a cidade. Então, frequento muito. Eles ficam: ô, doutora, você voltou para nós? Falo: não, só vim dar um abraço em vocês, mas eu estou sempre por aqui. E aí não perdi mais o vínculo, tô por lá sempre. Mas não tem aquele ditado que o time que tá ganhando não se mexe? Então, eu acredito nisso, que eu chamo de política do bem, né? Está dando certo? Eu acho que a coisa certa a se fazer é: tá bom, tá certo, falta alguma coisa, o que que precisa para ficar ainda melhor? E você vai lá, incentiva e faz essa política do ganha-ganha, e todo mundo ganha. Agora, o contrário fica incompreensível para todo mundo, né? Tá dando certo, criminalidade baixando, a população satisfeita, aí eu vou tirar. Então, as pessoas não conseguem entender bem o que acontece. Mas quando você está no cargo de chefia,
sempre é um cargo de confiança, né? Então, o cargo realmente fica à disposição dos chefes, dos governantes, e aí eles precisam, ou eles fazem aquela política ali de gestão, não precisam explicar para nós por que estão fazendo, então a gente tem que simplesmente entender, né? Fica com a vontade, o desejo de voltar, mas quem estabelece realmente são as chefias e eles têm lá a motivação deles para fazer essas trocas e essas mudanças. A região do Paranoá ali era uma região assim bem conhecida como bastante criminosa, né? Ali de Né? criminalidade muito alta. Isso. Quando a senhora estava presente lá, deu uma diminuída, uma baixada. Como que a senhora viu a questão da criminalidade dentro do Paranoá, dentro dos seus serviços? Teve solução ou só diminuiu? É assim, o crime não acaba, né? Claro. Infelizmente. Mas eu acho que você manda recados. Quando a lei é estabelecida e existe uma pena em relação a determinada conduta, é um recado que a lei está dizendo, ó, se você fizer isso, você vai ser preso. Então, quando a polícia tem uma atuação firme naquele sentido, você consegue intimidar quem pratica o crime. Então, se eles percebem que nada acontece, não vê uma prisão, ou então vê alguém que matou caminhando livre, leve e solto ali, aí eles pensam o quê? Ah, o crime compensa. E vai continuar praticando, porque eu acho que fazer a coisa errada, fazer o mal, é da natureza humana, né? Eu sou hobbesiana. Quando você estuda ciência política, e aí você tem lá o Hobbes que diz, né, que o homem é mau por natureza, se deixar, se demole, se deixar, ele vai fazer a coisa errada. E é muito impressionante. Acho que a grande maioria de nós não pratica o crime, a maioria, ou não faz as coisas erradas, porque a gente tem medo de punição, é ou não é? Você não Sim. quer ver seu nome sujo. Quantas vezes você se desentende com o vizinho, a vontade que dá é de ir lá e socar a cara dele mesmo, né? Dá, você é humano. Mas você fala o quê? Não, não vou. Porque se eu tiver que brigar com ele, eu vou para a justiça. Eu entro com a ação e resolvo a penega com ele na justiça, porque é a forma correta de se resolver, né? Então, isso é pessoa de bem. Então, ela assume que tem um Estado, tem a lei e ela tem que submeter. Mas tem gente que subverte isso. E aí vem a situação, o crime surge a partir daí. Então, se você demonstra que, olha, se praticar o crime, a polícia vai vir no seu encalço, você vai responder, vai ficar ruim para você, então a pessoa se contém. Agora, se ela matar e não acontecer nada, se ela rouba, não acontece nada, se ela furta, é levada para a delegacia, sai da delegacia antes do policial, se ela pratica um estelionato, não fica presa. Então, isso vai dando aquela certeza para quem pratica o crime de que o crime compensa. Então, a minha ideia de polícia é justamente provar para ele o contrário. Se você. Eu vi uma frase, participando aí de uma operação que nós fomos fazer em São Paulo. Fomos prender um povo lá em São Paulo. E aí nós fomos convidados para ir no Garra, São Paulo, que é bem famoso, né? Aí fomos lá no Garra, e dentro do Garra tem um grupo chamado GÉ, que é especializada dentro da especializada. Então eles tinham carros blindados, tal, aqueles policiais mais fortes, malhados ali, bem treinados, tal. Aí tinha uma frase numa parede que eu até fiz uma foto, coloquei no meu Instagram. Aí ele fala assim, que no caminho certo você me encontra, no errado eu encontro você. Aquilo para mim fez muito sentido. Então, a polícia é essa, que no certo somos todos amigos, estamos todos juntos, tudo vai ficar bem. Você vem para dentro da delegacia, eu vou te dar um abraço, vamos festejar juntos. Agora, se você estiver no caminho errado, eu tenho que ir lá te encontrar, apresentar a justiça. Então, eu faço disso um lema. Então, quanto mais rigor você usar, quanto mais agilidade você usar para resolver os crimes, a população fica satisfeita, né? E dá para quem pratica o crime a sensação, é melhor não fazer, porque se eu fizer, ela vem atrás de mim. E isso começou a crescer, especialmente na delegacia do Paranoá. O povo tinha pavor, às vezes, o nome, doutora Jane vai te pegar, doutora Jane isso, doutora Jane aquilo, e aquilo foi crescendo, entendeu? Então, eu acabava tendo que mostrar que aquilo era real, que realmente o crime não compensava. E aí, durante um bom tempo, a gente conseguiu conter aquilo. Em um ano, no ano da minha chegada, eu tive 5 feminicídios. No ano seguinte, eu não tive nenhum. Porque a gente usava desse rigor, ia atrás, não ficou um feminicida que não tenha sido preso. Eu acho que ele matou a mulher e se matou, os outros 4 mataram e fugiram para estados diferentes.
Bahia, Piauí, Ceará, Paraná, e todos a gente foi atrás, conseguiu prender todos e apresentar à justiça. Aí o povo realmente conseguiu segurar a onda, né? Então a gente fazer esse trabalho de forma intensa, mostrando o resultado, mostrando para as pessoas, faz a função da lei que é essa, que é de intimidação. Então, de fazer conter o ânimo da pessoa. Porque vontade de bater, vontade de xingar, todo mundo tem. Mas a gente sabe que não deve xingar, não deve bater, muito menos matar, nem agredir, nem nada disso. Se tiver alguma questão, leve para a justiça. E aí você consegue estabelecer a tal da paz social, né? Que é o sonho de todo mundo. Viver em paz, não ter vizinho que perturbe seu sono. Porque, assim, tem crimes e crimes. A gente, uma das desordens, é chamada de desordem social, que mais incomoda os seres humanos. Gente, não é roubo, não é furto, é a tal da perturbação da tranquilidade. E é o crime dos mais comuns. Por quê? A pessoa está ali, trabalha o dia inteiro, ou às vezes tem criança, ou às vezes tem uma senhora, ou tem uma pessoa idosa em casa, alguém que é doente. E aí o vizinho chega do trabalho, pega a caixa de som, bota na porta da casa e liga aquilo na maior altura. E vai até meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. Chama a polícia passa na porta, diminui, né? Quando a polícia vai vira na esquina, aumenta de novo. E isso, o final de semana inteiro, quase todos os dias. Tem gente que fala assim, pô, eu trabalho a semana inteira. O único dia que eu tenho para descansar é meu final de semana. Aí vem esse vizinho barulhento e fica aí perturbando, que essas músicas que eu nem gosto. Então isso acontece em cada esquina. Então essa perturbação da tranquilidade é muito ruim. Então, assim, dá atenção para essas questões. Dá atenção lá para o roubo, dá atenção para o homicídio, mas dá atenção para tal perturbação da tranquilidade. É muito importante. Quando eu saí, eu já tinha saído da delegacia. Eu tinha feito uma máscara contra a violência doméstica. Então, tinha um lado do meu rosto e a outra tinha uma mão com aquele X, né, que era o símbolo ali da não violência, que é uma mulher pedindo socorro. Quando ela quiser pedir socorro, ela usa ali um batom vermelho na mão e tal. Foi uma campanha do CNJ e eu adotei e coloquei numa máscara. E aí eu fui entregar essas máscaras em uma farmácia. Aí chegou um senhorzinho muito debilitado, trazendo a esposa, falou assim, doutora, eu tinha que vir aqui para lhe dar um abraço, pegar uma máscara dessa sua. Porque eu devo à senhora, assim, ele falou que era a vida dele e tal, mas foi um resgate que eu tinha feito. Qual era? O tal de São Alto. Tinha uns meninos que perturbavam, ele já bem idoso, a mulher idosa, e ficava ali na porta da casa dele, com música alta, usando droga, fumando, fazendo mó arruaça. Aí ele chegou à delegacia e me pediu ajuda. Eu peguei 2 policiais e falei, vai lá e resolve. E eles foram lá, conseguiram resolver, tiraram essas pessoas da porta dele. Ele passou a ser a pessoa mais grata. Ele falou assim, doutora, você resolveu o problema da minha vida. Olha que coisa. Uma coisa que parece uma besteira para todo mundo. Mas não, para aquele casal, era o problema da vida deles. Eles não conseguiam descansar, eram idosos. E a tal perturbação da tranquilidade, que era o barulho que os meninos faziam. Então, você dá atenção a esses crimes mais graves, mas dá atenção a esses crimes pequenos e realmente atuar neles, você estabelece ali essa chamada paz social que é que todo mundo quer. A gente falava de um serviço mais humanizado, e aí eu te pergunto, você falava também da questão que o pessoal falou, olha, a doutora Jane, a delegada Jane vai te pegar. Você tinha medo ou você impôs medo? Na verdade, Durante o seu serviço, você já teve medo por ser uma policial, né, uma delegada, tem todos os seus riscos, né, tem todos os seus perigos, né? Sim. Mas o que eu te pergunto, você já teve algum medo e durante esse tempo você impôs medo nas pessoas? Eu acho que são 2 coisas. Tem muito do folclore, né? Que acaba correndo aí em torno do nome da pessoa. Tanto é que tem gente que acha que eu sou pavorosa. Tipo assim, já fui na casa de uma mulher que quando ela me viu, começou a chorar. Nunca tinha acontecido, mas uma vez, muito pouco tempo, aconteceu. Aí quando eu cheguei, o que foi, senhora? Eu tô com medo da senhora. Falei, gente, com medo por quê? A senhora não vai derrubar meu portão? Falei, não derrubo o portão de ninguém. Só vim aqui conversar com você. Peguei na mão, dei água para ela, dei um abraço. Falei, não sou essa pessoa. Então, às vezes, ela tinha ouvido muita história, né? Porque o folclore corre muito. Mas ter respeito da população é importante também para o seu trabalho, mais trabalho de polícia. Imagina se a gente chega para numa casa ou para alguém que está praticando um crime e fala, e ele fala, tô nem para você, não sei o que, aí sai para lá.
Não, é bom você chegar e ele, né? Então, esse respeito é quase que inerente à profissão e ele é importante para que o trabalho aconteça. Mas não é fazendo medo às pessoas, é fazendo a coisa correta, né? Usar o poder que está investido em você ali, como autoridade policial, para fazer a coisa certa, né? Em favor das pessoas, para defender a vítima, para prender o autor. Só fazer o que é correto. Aí isso vai gerar realmente umas falas e às vezes as falas nem correspondem à realidade. Às vezes você deixa para ver se intimida alguns aí, né? Ou intimida a maioria. Mas a intenção final não é essa, não. A intenção é realmente você usar a justiça, fazer a coisa correta, né? Fazer o seu trabalho. Aí quando você fala, você tem medo? O medo é importante. Policial não tem peito de aço, né? Ele não pode querer ser o destemido e aí ele acabar negligenciando as regras de segurança. Então, desde que você entra na academia, lá no comecinho, você faz o concurso e entra para a academia. Aquelas primeiras aulas vão te ensinar sempre a agir com segurança. Eu já perdi alguns colegas. E os colegas, quando você perde, em regra alguns de alguma forma foram afoitos. Mas por quê? É como se quando você vira polícia, você veste aquilo. Você se sente, fala, sou polícia 24 horas, você estando de serviço ou não estando de serviço, você se sente policial. E às vezes o policial reage de ímpeto, né? Vê um assalto, ele quer ir lá e quer atuar. Só que lá na academia a gente aprende o seguinte, que não dá para você fazer uma atuação sozinha. Não dá, porque, em regra, quando um cara pratica um assalto, por exemplo, as situações que eu perdi amigos geralmente são em roubo, assalto, o policial vai atuar sozinho ali e o bandido não está sozinho, está acompanhado de outro. Ele está vendo um aqui, mas ele não está vendo aquele que está de espreita lá. E é esse que está lá de espreita que vai matar esse policial. Ele agiu no instinto, porque a atuação é quase instintiva, né? Ele não consegue ver uma situação de crime acontecendo e ele não atuar. Mas alguns acabam negligenciando uma regra que você aprende lá na academia, que você não pode atuar sozinho. O ideal, se tivesse cabeça fria ali naquele momento, era o quê? Tá vendo ali a coisa acontecer, já acionar ali os colegas, trazer um grupo, 1, 2, 3 viaturas e ali conseguir prender o assaltante. Mas essas situações não são previstas, a gente na hora acaba reagindo mesmo no ímpeto. Mas eu sou cuidadosa. Hoje, se fosse para ser agredida ou surpreendida, já teria sido, porque, na verdade, essa história que você falou, todo mundo me conhece mesmo. Então, eu procuro saber por onde eu ando, né? Tem áreas e tem local que eu não vou andar sozinha, que eu não vou ficar aí de peito aberto, né? Então, eu estou sempre acompanhada, estou sempre armada, as pessoas que andam comigo estão armadas também, e a gente está sempre atento, está sempre ligado, né? Para preservar a questão da segurança. Mas o risco, ele é inerente à função policial. Quando você entra, você sabe que você vai correr riscos sempre. Então, você tem que estar o quê? Ligado o tempo todo, sempre atenta ali e agindo segundo o que você aprendeu lá no comecinho. Nunca esquecer, nunca relaxar. Então, agir com segurança e vai dar tudo certo. Vive uma tensão constante, Uma né? atenção constante. Seja de dia, seja de noite. Eu já tive situações que você está na rua, aí você passa por uma pessoa e ela olha para você. Tem uns que olham e dá aquele sorrisinho e você fala assim, será que é meu amigo? Será que eu já aprendi? O que será que quer dizer, né? E tem outros que já te olham e eles realmente te reconhecem como policial, baixa a cabeça e sai. A gente fala assim, ó, ele vaza, né? Sai de fininho ali, Sim, sim. é porque ele te reconhece como policial e tem algum problema com a justiça ou já teve alguma coisa com você. Mas eu não sou aquela que usa para abusar da força policial, não abuso do meu poder de polícia, trato todo mundo com respeito, de verdade. E isso me faz ter respeito, inclusive, entre aqueles que praticam o crime. Quando eu saí do Paranoá, que você citou aí, a minha saída de lá, eu recebi muitos áudios, muita mensagem, muitos áudios. Aí teve uma que mandou um áudio dizendo assim, doutora Jane, você já prendeu meu filho, viu? Mas mesmo assim eu quero que a senhora volte. Eu gosto muito da senhora, a senhora trabalha muito direito, a gente quer a senhora aqui. E uma outra vez eu tive participando de um restaurante lá, de uma pizzaria, a convite de uns advogados. E aí cheguei no local, tal, participei. Aí quando eu fui embora, a pessoa falou assim, doutora, quando você desceu ali, tinha uns vagabundos ali falaram, olha quem está na área, doutora Jane está ali. Aí falou, doutora, até eles te respeitam, não sei o que e tal. Então, eu acabei conquistando isso. Esse respeito por tratar todo mundo com respeito. Inclusive, quem pratica crime ali,
né, fazendo só a coisa correta, mostrando para ele que errado não sou eu, errado foi ele que praticou, né? E que quando eu estou atuando, prendendo, por exemplo, eu estou resolvendo, eu estou fazendo uma coisa para que eu fui paga para fazer, que é estabelecer ali a ordem. Então a gente vai lá e faz isso com tranquilidade. A senhora falando aí de tratar com respeito, o pessoal viu até aquele momento em que aquele médico lá foi preso lá, o que cometeu agora aquele crime, abusou da mulher que Absurdo. no hospital, né, tendo a sua cesárea ali, e aí chegou lá a delegada, mas seu companheiro, seu parceiro, e deu a voz de prisão, mas disse que ela deveria ter chegado ali já com força, mas chegou com muita tranquilidade, muita calma. Eu pergunto para a senhora, tem que chegar daquele jeito, manter esse mesmo protocolo, ou tinha que chegar ali dando porrada, jogando no chão, metendo uma algema? Então, isso que eu estava falando da academia, a gente treina isso, né? Que a gente chama de uso progressivo da força. Então você vai, se você chegar, o cara mesmo sendo um cara nojento, eu não sei nem que termo que eu vou usar, que ali para mim é uma da pior das pessoas que eu já conheci, que eu já tive a oportunidade de ver, foi aquele senhor lá, né? Aquele que se diz médico. Mas se ele estava tranquilo, né? Calminho, não esboçou nenhuma reação, não tem por que você usar da força exacerbada de jogar ele no chão e algemar, porque não precisa, porque ele tá tranquilo. Você conseguiu com tranquilidade. Me acompanhe. Ele acompanhou, ele não reagiu, então a sua reação ou a sua atuação vai depender da atuação e da reação dele. Se for aquele que resiste, né? Aí você tem que usar a força. Ah, quer te chutar, não sei o quê, quer cuspir, quer sair correndo, você tem que correr, tem que ir lá e usar os meios necessários para fazer a contenção e fazer a condução. Então, se ele, por mais ódio que a gente tenha dele, né, por mais raiva que a gente tenha, você está ali, você está com ódio também, porque nós somos mulheres, eu sou mulher, me coloco no lugar da outra mulher, né, sinto, imagina, a mulher totalmente vulnerável, desmaiada ali e ele abusando. Ninguém suporta isso. A vontade que a gente tem é de matar mesmo, né? Mas não pode. Então a gente tem que fazer a coisa certa. Sim, Então sim. pega ali, ele não reagiu, você conduz. Se precisar botar uma algema para a segurança dele ou nossa que eu falo dos policiais, você vai colocar. Não precisou, levou tranquilo, mas essa resposta que a gente dá para quem pratica o crime tem que ser a resposta estatal. É o que está na lei. A gente não pode passar desses limites e dizer assim, ó, tô com ódio dele, vou encher ele de porrada, vou espancar, pegar, dar coronhada. Não pode. Porque aí a gente acaba praticando crime como ele. Aí vira o abuso de autoridade. Quem imagina? Ele ali sujeito à minha autoridade, porque ele já entendeu que foi preso, que a polícia está ali. E aí eu aproveito disso que ele não pode reagir, né, para não ser acusado de sei lá, de resistência ou acusado de um desacato, alguma coisa assim, fica quietinho. Aí eu vou lá, pego, esculacho, então a gente não pode. Vontade, às vezes, até a gente tem, mas a gente tem que se conter. Nós somos treinados para isso, para parecer muito frios, né? Aí você fala, nossa, que frieza. Mas é porque o trabalho exige. Naquela situação, você não é um cidadão, você é o policial ou a autoridade policial que está fazendo o trabalho, está personificando o Estado. Então, quem tem que agir como Estado ali, com segurança, com tranquilidade, sem desespero. Por mais vontade que a gente tenha de ali fazer justiça, mas eu sou aquela que prego contra o justiçamento. Esse justiçamento não tem sentido. Porque as pessoas, por exemplo, isso acontece em crimes sexuais. Em regra, se alguém na rua, sei lá, acusar fulano de ser um estuprador. Aí eu já tive uma situação dessa, vou até contar uma historinha aqui. Isso aconteceu na estrutural. O rapaz tinha inimizade ali com o vizinho, então ele fez uma faixa gigantesca e falou, fulano de tal, estuprador, já estuprou não sei quantas pessoas, Desculpe. O que ele queria? Ele queria provocar a reação das pessoas contra aquele moço. E realmente os vizinhos queriam linchar ele. E não era nada disso. O cara nunca foi estuprador, não tinha uma ocorrência, simplesmente tinha uma briga de vizinhos. E o outro quis provocar. Esse sentimento existe. Quando alguém pratica crime sexual, o desejo de todo mundo é ir lá e, com as próprias mãos, encher de porrada, matar. Esses linchamentos que a gente costuma ver, geralmente é um crime sexual. Mas aí a polícia tem que preservar a ordem, né? Então, mesmo nesse caso, quando a gente vai lá e protege aquele cidadão, vamos dizer assim, né, de ser linchado, não é porque a gente gosta de estuprador ou porque está passando a mão na cabeça dele. Estamos fazendo a coisa certa. A gente tem que pegar ele só, prender e deixar que a justiça resolva a situação dele.
Já aconteceu algo inusitado lá nos bastidores da delegacia? Já por exemplo, um detento já te fez alguma cantada, alguma coisa assim? Ou chegou num ponto assim de frente a frente, cara a cara com um bandido e soltou uma piadinha, alguma coisa? Já algumas. Tem uma que me caiu e me xingou de tudo quanto é nome. Tudo. É uma coisa inesperada, né? Ele era um policial penal do Goiás e ele tinha sido preso pela polícia militar porque ele estava embriagado e armado. Alguém chegou para ele, era uma festa, e falou assim para a polícia militar: ó, tem um cara armado bem ali. Que a população só fala isso, né? Bêbado, viu a arma dele, falou: ó, tem um armado ali. A polícia militar foi lá e pegou ele, pegou a arma. Aí quando prendeu, ele falou assim: essa policial. A policial falou assim: então se identifique. Aí ele pegou, enfiou a mão no bolso, pegou a carteira, em vez de apresentar para o policial, jogou assim, ó. Jogou lá no chão. Aí não ia dar certo, né? O policial pegou ele, conteve e levou para a delegacia. Só que ele reagiu, teve que usar o spray de pimenta, porque ele não queria ser preso, não queria ser conduzido, uma agonia. Os policiais, em respeito a ele, porque ele disse que era policial, não colocou ele no cubículo, colocou ele no banco traseiro. Quando eles estão indo para a delegacia, no meio do caminho, a viatura diminui a marcha por causa de um sinal. Ele abre a porta e foge. Sai correndo pelo meio da rua, os policiais atrás. À época, eu trabalhava em 2 delegacias. E eu atendia na 31ª, Planaltina isso, e na 16ª. Quando tinha um flagrante nenhum, eu entrava na viatura, os policiais me levavam para a delegacia. E aí me disseram que estava chegando um porte de arma, que é essa pessoa supostamente policial que estava armado, estava indo para a delegacia, para eu fazer o flagrante. Aí quando eu estou chegando na delegacia, eu só vejo aquela agonia, aquela confusão. Era um bocado de policial correndo e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu nem entrei na delegacia, eu falei, ó, segue aquela confusão ali, quer ver o que está acontecendo. Aí a gente seguiu. Chegou à noite, madrugada, assim, num lugar, os canas pararam, abriram as portas e saíram correndo para seguir os policiais militares para identificar o que estava acontecendo. E eu fiquei ali, falei, vou ficar aqui cuidando da viatura, porque ficou de porta aberta, fiquei ali. Aí só ouvi um disparo. Aí daqui a pouco, todo mundo vem voltando. Aí traz o cara algemado e tal. E vamos todo mundo para a delegacia. Beleza. Quando chega na delegacia, esse cidadão estava completa, mas assim, louco, mais louco. Ele gritava, ele chutava. E assim, quando você usa o gás de pimenta, o spray ali no rosto, tem que fazer desinfecção, que é lavar. Ele não deixava lavar. Então, para lavar o rosto, lavaram ele inteiro. Então, ele estava mais louco ainda. E aí, ele estava numa sala, algemado, e ele dava chute na grade, chute na porta, a delegacia cheia de gente, aquela barulheira infernal. Aí eu falei, vou ali fazer ele calar a boca, né? Normalmente a gente tem um distintivo assim, que se escrito delegado. Aí você põe o distintivo. Quando você chega perto do cidadão, ele olha ali, delegado, aí ele se acalma. É aquela coisa assim, mais intuitiva. Já dá uma segurada na onda. E aquele barulho, que todo mundo cuidando de outras coisas, o cara gritando, batendo, chutando. Eu falei, vou lá fazer ele calar a boca. Botei o distintivo e fui lá. Quando eu cheguei perto da grade, aí ele quietou. Aí eu falei, ó, que belezinha. Cara, quando eu cheguei perto, esse cara tentou me chutar, mas me xingou de tudo que é nome que você imaginar. Até então, a gente estava sossegado, assim. Tipo assim, dá um tempinho aí que a cachaça vai passar e vai ficar tudo bem, né? Aí os policiais falaram, e agora, doutora? Xingou minha mãe, me xingou de tudo, não sei o quê, aqueles nomes mais horríveis do mundo, né? E aí eu falei, agora que tá xingando minha mãezinha que tá em casa, né? Quietinha lá dormindo, fazendo nada, vamos autuar ele. Aí autuamos no desacato, resistência, metemos o porte de arma nele, e tudo que podia. Aí, normalmente, como ele realmente era policial, você tem que chamar os policiais para vir fazer a escolta dele. E ele era policial do Goiás, aí veio a polícia do Goiás. Aí ele sossegou lá. Xingou, a gente autuou ele lá em tudo que tinha direito e estava esperando o povo chegar para recambiar ele. Quando ele viu os policiais da delegacia dele chegando, aí ele cresceu de novo. E aí mais xingamento, mais porrada, mais quebra-grade.
Aí o comandante dele que veio buscar falou assim, ô doutora, a senhora nos desculpe e tal, mas ele é problemático, ele já tem um processo de expulsão lá da Polícia de Goiás, porque ele já fez isso com o comandante geral. Ele caiu no comandante, xingou ele tudo quanto era nome, fez uma arruaça. Quando ele bebe, ele fica sem controle. Aí eu falei, não, tá tudo certo e tal. Ó, 23 anos de polícia, nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. E aí, passou aquele episódio, ele foi preso, levaram ele, apresentou ele em Goiânia, porque Goiás, a capital é Goiânia, foram lá para Goiânia com ele e tal. Resolveram lá. Passado uns dias, eu sou chamada e fui intimada na polícia de Goiás. Aí eu já vi e falei, é a história daquele cara. Fui lá. Quando eu cheguei lá, ele estava cabeça baixa, não tinha coragem nem de olhar no meu olho. Outra pessoa, assim, outra. Aí ele já levantou logo, pediu desculpa. Ó, a senhora me desculpe por aquele dia tal, porque eu tinha bebido um pouco. Falei, bebeu um pouco, rapaz. Fala aí qual foi a cachaça que tu tomou, que eu não quero pisar nem na tampa, porque tu tava ruim. Aí ele, não, eu perdi o controle, realmente, a senhora me desculpe, não sei o quê. Aí foi a hora de fazer a coisa certa, né? Aí eu dei meu depoimento, ainda deixei a minha opinião pessoal na frente dele. Um depoimento que ele realmente não tinha condições de ser policial, que ele não podia estar na função, porque ele, né, perde o controle, estava embriagado, usou arma de fogo, confrontou a polícia e desabei lá um bocado. Passados uns dias, aí eu tive informação. Ele foi expulso da polícia. Aquele processo acontecido comigo ali foi a gotinha d'água que precisava para acabar de entornar o copo dele. E aí ele foi expulso, perdeu o cargo ali, a função policial. Então essa foi uma situação assim que eu não esperava, que em regra você não espera isso, né? Sim. Normalmente as pessoas respeitam ali o delegado e tal, mas no final acabou ficando tudo bem, porque ele não ia aprontar mais com ninguém. E um outro foi tudo bêbado, gente, cachaça Nossa, é a desgraça do mundo, de sim. verdade. Essa história de cachaça tira os freios, né? Os freios morais da pessoa. Então, gente que quer fazer alguma coisa, quando ele bebe, aí é a hora que ele consegue se soltar, né? Que ele não, sóbrio ele não faria. E aí, outro bêbado. Sábado, agora essa foi em Planaltina também. E esse bêbado gritava nesse corredor, xingava, se debatia, confusão. E aí, você é o delegado, você tem que tomar providência. O que você faz com o bêbado? Falei, vou lá de novo. Lá vai eu, com distintivo, achando que o bêbado ia calar. Era um corredorzão, um banco lá no finalzinho, e ele lá gritando. Quando eu apontei, no começo do corredor, ele calou. Eu falei, ó, funcionou. E fui andando pro lado dele. E ele me olhando. Aí, quando eu cheguei pertinho dele, fui falar, ele falou, gostosa. Nossa. Aí eu falei, como é que é? Gostosa. Aí eu queria falar, moço, por favor, gostosa. Ele já ia falar, tipo o Kiko, o Chaves ali, ficou repetindo. Aí eu virei as costas, saí, aí os canos, e agora, doutora? Eu falei, gente, fazer o quê? O cara tá doido, bêbado, deixa isso pra lá. Porque assim, ele conseguiu me desconcertar. Era uma situação tão estranha que eu falei, como é que eu vou prender um cara desse por desacato? Aí botar lá, prende aí por desacato. Desacatou como? Tipo assim, e chega na mão do promotor, chega na mão do juiz. E aí eu falei, ele tá xingando, tá elogiando, tá o quê? Larguei pra lá. E ficou por isso mesmo. E a gente acabou autuando ele no que ele tinha que ser autuado, porque ele estava preso lá, que nem sei qual foi o motivo da prisão dele. Mas bêbado te causam umas situações muito constrangedoras, de verdade. Então, foi uma das situações mais inusitadas que eu passei com bêbado na delegacia, foi essa. Que realmente conseguiram me desconcertar. Porque, em regra, você tem uma respostinha para tudo, você tem uma saída para tudo. Mas esses dois, realmente, a gente fica meio sem saída. Doutora, você vem agora, mais uma vez, né, como pré-candidata, né, a deputada distrital. Você veio no último pleito também. Você teve assim, até votos assim, muito bons, né, um pouco mais, quase que 2.500 votos. Isso. Né, e agora vem novamente, ainda mais que as pessoas, a população de Brasília, Paranoá e por onde você passou, deixou, né, o seu legado, e agora você quer ajudar as pessoas de outra forma, mais ainda. Como é que foi essa decisão? Vou novamente. Então, naquele momento, né, as pessoas falaram, não, doutor, você podia ser candidata, tal. Então eu saí ali para conhecer o processo eleitoral, para entender como é que funciona, tal. Mas naquela época não tinha muita estrutura e a gente sabe que pleitear um cargo eletivo demanda muita estrutura, né? Para as pessoas realmente tomarem conhecimento que você é um candidato. E eu digo que eu vivi dois momentos. Um momento foi aquela eleição,
e agora é um momento como se fosse outra candidatura, é totalmente diferente. À época, eu estava pelo menos 9 meses afastada do cargo público, estava numa licença, não estava trabalhando e tal. Então, fiquei ali, tinha saído da administração, tinha estado. E as pessoas, por exemplo, eu trabalhei no Paranoá como delegada adjunta em 2011, 2012. Quando foi 2018, que foi a eleição, então já tinha pelo menos 6 anos que eu tinha passado por aquele território, né? Tinha passado por aquela cidade. Então, as pessoas já não tinham muita lembrança, né, do trabalho que eu tinha feito em 2011, 2012. Agora, nesse momento, tendo estado como delegada-chefe desde 2018, né, até 2022, então passei os 4 anos na chefia, algumas prisões, né, como foi o caso do Marinésio, por exemplo, que teve muita repercussão, e outros crimes, né, que eu consegui resolver, me colocaram para o DF. Então, antes eu era uma pessoa conhecida vagamente ali na comunidade do Paraná Itapuã, porque já tinha pelo menos 6 anos que eu tinha trabalhado lá, e hoje eu consegui me projetar para o DF. O trabalho do Paranoá, mais uma vez, me projetou para o DF. Então, hoje, em qualquer cidade que eu vou, em qualquer local que eu vou, as pessoas me conhecem e, o mais importante, conhecem a mim e conhecem o trabalho que eu fiz. Então, me conhecem especialmente pelo trabalho. Então, eu acredito que hoje eu reúno condições. No serviço público, eu estou há 40 anos, por incrível que pareça, são 40 anos de serviço. Comecei no dia 2 de março de 2000, não, de 1982. Então, em 2022, eu completei 40 anos de serviço. Já poderia estar aposentada há pelo menos 10 e não estou por opção. Mas você vai chegando ao final de carreira. Mas eu acredito que todo esse período que eu passei aí, ao longo desses 40 anos, foi uma preparação para esse momento. Então, hoje eu estou no momento em que passei pela saúde, segurança, saúde, educação e segurança pública, nessa ordem. Fui gestora em alguns órgãos, né? Cuidei dos conselhos tutelares, das unidades de internação, quando fui secretária da criança. Passei pela ciência e tecnologia, quando fui procuradora da FAP. Então, foi uma preparação para agora estar no momento de não vou aposentar, mas vou dar uma sequência, ou vou finalizar minha carreira, vou coroar minha carreira ali na Câmara Legislativa. E preparada, com condições de fazer boas propostas, né? E propor bons projetos. Hoje, boa parte das mulheres, né, e das pessoas me identificam aí como a delegada defensora das mulheres, até porque eu tenho um trabalho muito intenso contra a violência doméstica, né? Eu acho que é bem importante usar a imagem, usar o trabalho para falar contra a violência. Então, estar nesse lugar de defensora das mulheres, para mim, é importante. Então, tem muita ideia boa, tem muita coisa boa. Você não precisa inventar nada, né? É só ver o que já funciona e levar a efeito ali a partir da Câmara Legislativa. Eu digo que uma cadeira legislativa é um espaço muito grande, de muita força, e que você consegue ali ter várias bandeiras, poder defender muitos interesses. Defender os interesses da polícia, falar de segurança pública, defender as mulheres, falar de empreendedorismo. Então, você tem muitas pautas que podem ser incorporadas ali na sua defesa e realmente levar experiência para fazer a coisa bem feita. Então, hoje, eu estou nesse momento de dizer, estou preparada, eu estou pronta para ocupar um espaço na Câmara Legislativa. E temos feito esse trabalho de pré-campanha. Agora nós estamos em pré-campanha ali, é só uma preparação, não é momento de pedir voto, mas é um momento de se mostrar para as pessoas, dizer, oi, estou aqui, estou preparada, vocês me conhecem, já conhecem o meu trabalho, então eu sou essa pessoa que está à disposição, como diversos nomes que estão se colocando aí nesse momento. Quais são as suas principais bandeiras? Então, quando você, por exemplo, foca em um aspecto, por exemplo, a doutora Jane é delegada das mulheres. Isso é importante? Para mim é muito. Isso fala da minha história, fala da minha trajetória, fala dos meus interesses, da minha vontade, da minha disposição que tenho de defender as mulheres e lutar pelas mulheres. Mas se eu disser assim, não, eu sou só a deputada das mulheres, é como se eu restringisse esse campo de atuação. Hoje eu me sinto preparada, ou eu passei, é como se eu tivesse feito um estágio na segurança pública. Então, são 22 anos de segurança pública para realmente poder propor com relação à segurança pública, ter uma atuação forte na segurança pública. Fui professora de sala de aula há 10 anos. Então, como professora, conheci as demandas, as necessidades dos gestores, a necessidade dos professores em sala de aula, a questão da educação
Eu sei a importância que tem a educação na formação e na vida das pessoas, né? Entendo que a profissionalização hoje é uma necessidade. A gente tem muitos jovens aí que terminam o segundo grau sem um curso profissionalizante e eles ficam meio perdidos, né? Alguns vão seguir pelo caminho do Enem, vão para a faculdade e outros não vão. Então a gente precisa focar na educação. Pense na educação integral, que eu acho que muitas mães hoje não podem trabalhar, por exemplo, porque não tem boas escolas integrais. Porque se você tiver ali um espaço para colocar o filho em 2 turnos e ela tiver a certeza que o filho está bem assistido, né? Está tendo uma boa formação, está se alimentando, está sendo bem cuidado, ela vai poder trabalhar. Então, essas questões são importantes. Então, focar na educação, focar na segurança pública, focar na saúde, né? Saúde por vocação, ou por ter trabalhado, por saber da importância, a gente vê a importância das equipes de saúde agora nessa Covid, né? Eles foram nossos anjos da guarda aí, mas boa parte deles não tem boas condições de trabalho, precisam realmente serem assistidos, precisam também ser cuidados, né? Os profissionais de saúde têm que receber o cuidado para poder cuidar bem dos outros. Então, defender a saúde. Tendo passado pela FAP, eu descobri a ciência e tecnologia no DF. Você tem uma instituição de fomento ali que pode focar na academia, né, que é ali essa parceria com a UNB, para desenvolver boas startups, bons projetos. Então, se você me perguntar o que a ciência e tecnologia pode fazer por nós, muita coisa. E é a partir da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF. Então, conheço um pouco da ciência e tecnologia. Fui secretária da criança, então ali a gente desenvolveu, pelo menos durante um ano, a política da infância e juventude. A gente precisa focar na política da infância e juventude para ter jovens sadios, jovens bem formados, que vão ser bons cidadãos, que vão gerir nossas cidades. Então você tem que focar. Então, hoje, eu digo o seguinte, eu vou ter, se chegar à Câmara Legislativa, né, nesse processo, eu teria aí várias bandeiras para defender e não uma só. Eu acredito que aquela cadeira legislativa, ela é muito forte, ela é muito grande, ela cabe em muitas pautas. Então a gente não pode se fechar numa única pauta, mas dizer, tenho paixão por todas elas e eu vou poder, ao longo de 4 anos, desenvolver muitos trabalhos para realmente defender Brasília. O Brasília tem uma característica um pouco diferente, né? Você não tem ali o vereador, né? Você tem o deputado distrital que faz a função do município e a função do Estado. Então, a gente não pode ter um deputado bairrista, né? Falar assim, ele é só de São Sebastião. Não, ele é só do Gama. A hora que ele assume, ele é deputado de Brasília. Ele tem que estar ali para defender Brasília em todas as questões que são importantes para a comunidade de Brasília. Vai ter um carinho especial, um cuidado especial ali por uma comunidade que realmente o elegeu, que o colocou, mas ele, com certeza, a cadeira que ele está, é possível ele não se limitar àquela demanda e se abrir aí para receber todas as pautas que Brasília necessita e que ele tem a obrigação de atuar. Quanto ao combate de drogas, com certeza você já deve ter feito, né, alguma apreensão de drogas e o combate, porque a gente sabe que as drogas são um grande destruidor de famílias. E aí no Distrito Federal não é diferente. Agora, pouca semana atrás, em Ceilândia, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Federal, fez uma boa apreensão, né, de drogas, assim, um arsenal muito grande, né? E aí eu te pergunto em relação a esta bandeira. Então, segurança pública, você fala de tráfico de drogas, o tráfico de drogas é um dos crimes que abre as portas para outros tipos de crime. Ó, associado ao tráfico de drogas, você vai ter o homicídio. Começa a partir do tráfico de drogas. O porte de arma está associado ali ao tráfico de drogas. Quando o indivíduo ele se vicia ali, aí ele começa a desagregação social ali, familiar, porque ele passa a furtar dentro da própria casa para poder manter o vício. Então, a pessoa que usa droga ali, se ele for casado, tiver filhos ali, com certeza esse comportamento dele vai mudar em relação à família. Então, o tráfico de drogas é um crime que precisa ser combatido, porque ele necessariamente, além da desagregação interna na família, ele leva, com relação ao traficante, a outros crimes, crimes de muita gravidade. Geralmente, os homicídios praticados nas cidades estão associados, de alguma forma, ao tráfico de drogas, que é um dos crimes mais graves, né? Que aí tiram a vida, acabou, você não resolve mais nada, né? A maioria dos crimes,
você consegue ainda uma recuperação, uma atenuação, mas o homicídio não, morreu, acabou tudo. Então, o homicídio está associado ali ao tráfico de drogas, a questão da lavagem de dinheiro vem a partir também da venda da droga, porque ele precisa dissimular ali e lavar aquele dinheiro para poder utilizar e não parecer que teve a origem criminosa. Então, você precisa combater o tráfico de drogas para sanar, para resolver outros crimes. O tráfico de drogas, ele enreda, ele envolve ali os jovens, que ele precisa daquela pessoa que é o aviãozinho, é quem vai levar droga, quem vai vender, são aqueles varejistas, né? Quem faz aquelas correrias pequenas ali. E ele acaba contaminando a comunidade inteira. Então, os jovens, eles entram, boa parte deles, entram no crime a partir do tráfico de drogas. Então, o tráfico você precisa combater. Combate como? A partir dessas fronteiras estaduais, né? Que é por onde a droga chega, tem que ter uma atuação intensa ali, intercâmbio, Polícia Civil do DF, com relação à Polícia Rodoviária Federal, para pegar essa droga nesse caminho, não permitir que ela seja trazida para o DF. E aí, quando você prende, se dá um prejuízo para eles, é importante tirar essa droga para que realmente eles tenham um prejuízo financeiro ali e a droga não entre. Você precisa equipar as polícias, equipar com tecnologia, para que ela consiga realmente identificar a droga, treinamento, o cachorro, né, que é quem faz ali aquele primeiro trabalho ali de localização da droga, que é muito difícil. Hoje, eles não guardam mais droga em grande quantidade. Por isso que você não vê grandes apreensões, que eles já sabem disso. Então, eles dissimulam, usam várias casas para guardar em algum lugar e quando você prende ele só está com as dolinhas, só aquela pequena quantidade, porque eles já se aperfeiçoaram em relação a isso. Então, esse trabalho de busca, identificação, você precisa de tecnologia para realmente conseguir fazer esse rastreio, identificar onde a droga está. Então, precisa preparar a polícia, especialmente treinamento ali, formação e tecnologia para o policial localizar a droga e intercâmbio entre as polícias para interceptar essa droga que chega. Então, atuar no combate à droga, você vai evitar diversos crimes na cidade, vai baixar a criminalidade. Você acredita que você sendo inserida dentro da polícia pode trazer benefícios para Brasília? Não entendi. Eu, como policial. Você como, vamos falar agora já a doutora Jane, como deputada distrital, você inserida, né, dentro da polícia, esse ser inserido dentro da polícia pode trazer mais benefício ainda para o Distrito Federal, para Brasília? Muito mais. Isso é aceitável, é desejável, é quase que obrigatório, né? Nós temos uma população de 3.200.000 habitantes. Você consegue escolher 24 ilustres, né? São 24 pessoas para representar esses 3.200.000. Olha a responsabilidade desse ser humano que vai estar lá. Então, ele tem que estar lá com esse peso nas costas, sabendo assim, ó, eu sou responsável pela mudança de Brasília. Se em 4 anos, Brasília, a qualidade de vida não mudar, a segurança pública não mudar, a educação não avançar, os hospitais não melhorarem o atendimento, ele tem que entender assim, ó, eu tenho parcela de responsabilidade nessa não realização. Então, os 24 que estão ali têm obrigação de mudar. A segurança pública tem que ficar melhor, especialmente porque eu sou da segurança pública, né? E tenho uma militância ali, são 23 anos atuando na segurança pública, desde a base, que eu fui agente de polícia, até a gestão como delegada-chefe. Então, conheço bem, tenho a obrigação de fazer boas propostas com relação à segurança pública, para que as pessoas percebam no conjunto, olha, a doutora está lá e a segurança pública realmente melhorou. Eu vi uma melhor atuação, o atendimento mais humanizado no balcão da delegacia, as mulheres estão sendo atendidas com mais especialidade. Como é que é isso? Esse atendimento da mulher precisa de um atendimento diferenciado. Hoje, a mulher chega vítima de violência ou abuso sexual e é atendido no balcão. Não dá. A Lei Maria da Penha já determina que a gente tenha espaços diferenciados de atendimento. Tem 30 salas da delegacia. Você tem que preparar uma para ser a sala de acolhimento. Mulher chegou vítima de violência, ela tem que ser atendida separadamente, atendida por outra mulher. Boa parte da polícia acha que não faz diferença. Não, todo mundo é policial, está todo mundo preparado. Não está, não. Você tem que treinar um grupo para fazer esse acolhimento. E aí a mulher vai ter mais tranquilidade para relatar uma intimidade dela, porque falar de violência doméstica, fala de intimidade. E às vezes ela não se sente à vontade falando para um homem. Então, essa modificação no ambiente interno das delegacias,
para receber essas vítimas de forma mais humanizada, mais técnica, mais preparada, isso é uma urgência. Já devia estar acontecendo em todas as delegacias. Hoje tem sido feito um trabalho de criação desses NUIANs, que são os núcleos de atendimento diferenciado, que atende o que a Lei Maria da Penha determina, mas ainda está de forma muito tímida. Nós temos aí mais de 30 delegacias circunscricionais com as delegacias de cidade e você tem 4 NUIANs criados. Então não tem que ter 4, tem que ter 30. Então todas as delegacias precisam ser adaptadas rapidamente para atender o que a lei já determina. Então isso você faz a partir de quê? Um decreto. Câmara Legislativa, e você, numa canetada, resolve isso bem rapidamente, e isso vai refletir para a mulherada, vai refletir para a comunidade de uma maneira em geral. Ela vai chegar à delegacia, vai se sentir mais segura, vai se sentir mais acolhida, vai ter mais confiança de contar o que sente. Na época do caso Marinésio, eu tenho algumas experiências de mulher que foi abusada, chegou na delegacia, não se sentiu acolhida e acabou negando o crime e voltando para casa, queria sair daquele ambiente, porque ela não se sentiu confiante para relatar o que aconteceu. Então, esse ambiente, que pode parecer que não faz diferença, vai fazer muita diferença nesse primeiro atendimento que as pessoas recebem quando chegam à delegacia. Doutora, e caso a senhora venha, como deputada distrital, seja eleita, né, seja eleita este ano para exercer o cargo a partir do próximo ano, o que teus eleitores, que teus seguidores, que as pessoas que gostam de você, aquelas que estão contigo, que vão votar em você, pode esperar? Respeito às pessoas, dedicação em tempo integral, bons projetos e uma pessoa que vai atuar como atua, e eu acho que isso é importante, no limite do meu tempo, no limite da minha saúde, no limite do meu conhecimento, sempre à disposição das pessoas. Então, o que eu já faço normalmente hoje, que é me entregar integralmente às pessoas, eles vão encontrar essa entrega lá na Câmara Legislativa. Alguém que conhece o papel, sabe da responsabilidade. Eu sei que vai ser um peso, porque as pessoas depositam uma expectativa muito grande. E ali você não atua sozinho, né? Você tem que atuar em grupo. Tem que ter essa habilidade para atuar em conjunto e junto com o governador ali, né? Dando aquela boa e velha pressão, com todo respeito, mas para que as coisas possam acontecer. Então, é alguém que sabe da função e que vai atuar no limite das forças ali para que realmente a coisa aconteça, para honrar essas pessoas que depositaram essa confiança. Doutora, nós chegamos já assim, no limite do tempo. Quero agradecer a sua presença aqui no podcast Brasília. E só avisando vocês que a doutora Jane, ela tem um programa no Instagram. É no Instagram, não é, doutora? Isso. No Instagram e Facebook. Casos e Cozinha. Quem quiser saber mais de casos, tem muitos casos que ela conta lá que é bem interessante. E, claro, de cozinha, receitas maravilhosas. Quando é que acontece o programa? Então, eu sou a cozinheira, tá? E é de verdade. O povo assiste para ver assim, vamos ver se dá errado essa receita, vamos ver se ela vai se atrapalhar. Mas eu amo fazer aquilo, é uma coisa que eu faço com muito carinho, que eu gosto muito. Eu me divirto cozinhando. Então, eu aproveito para exercitar um hobby que eu tenho, terça-feira, 20 horas. Então, todas as terças à noite, ali por volta das 8, estou eu ali com a minha equipe, de forma bem amadora, mas com muito boa vontade, com muito carinho, fazendo casas de cozinha. Eu faço um prato ali, geralmente eu escolho uma receita muito simples, nada muito elaborado, porque as pessoas precisam repetir. Eu encontro na rua gente que fala, doutora, vi casa de cozinha, fiz seu pão de queijo, fiz seu bolo, ou fiz o mexidão lá que você ensinou. Então o povo faz mesmo. Então eu faço pratos assim, que economicamente as pessoas possam fazer em casa, com o grau de facilidade tem que ser fácil para todo mundo realmente fazer, que o objetivo é esse. E conto ali essas histórias de polícia que o povo gosta de saber, como você mesmo disse, dos bastidores, né? Sim. Então é contar ali os bastidores da polícia, contar essas historinhas e fazer um prato. É uma oportunidade também de me encontrar com as pessoas, de rir, de interagir. Elas mandam muitas mensagens, eu respondo. Então é um momento muito gostoso. O povo sugere receita e eu estou aceitando sugestão. Então eu faço esse programa. Tem um que chama Patrulha da Mulher, isso. Que eu faço no sábado pela manhã. Fazia na rádio 98.1, né, lá de Sobradinho. E agora, por conta da impossibilidade dos candidatos, pré-candidatos, estarem em programas de rádio e TV, então eu estou fazendo lá da sala da minha casa. Lá tem um espaço lá na minha casa e de lá que eu estou fazendo e continuo o mesmo programa. E transmito Facebook e Instagram, onde as pessoas me encontram como Jane Clébia. Se botar Jane e Clébia com K,
Quando botar Jane Kleber, já aparece na primeira linha ali. Aí eu peço, né? Aproveitar a oportunidade do seu programa, do seu podcast, para pedir às pessoas que me sigam lá, Facebook, Instagram, vou ficar muito feliz em tê-las. E agora, nesse momento pré-candidatura, né? Se você me der a oportunidade, eu estou fazendo Me Chama Que Eu Vou. Aí o povo, o que é Me Chama Que Eu Vou? Eu falei, o nome está dizendo, né? Me Chama Que Eu Vou. E tem sido muito interessante. As pessoas me chamam para a casa delas e eu vou lá e tem muita gente, a gente se reúne, converso. Tenho a oportunidade de fazer com elas a conversa que eu tive com você aqui, né? De ouvir as perguntas, de ouvir as demandas, de me colocar à disposição das pessoas, porque elas me conheçam mais, né? Porque boa parte só me conhece ali a partir da delegacia, o que eu faço na delegacia. Mas elas têm curiosidade de saber mais coisas da minha vida, do meu pensamento. Então eu falo, me chama que eu vou. Me chama lá na casa, reúne os amigos e eu estou indo lá conversar com essas pessoas e tem sido muito bacana e tem dado muito certo. Ó, gente, quem quiser ter o Me Chama... Não vai me chamar, mas vai chamar a doutora Jane. Quem quer o seu Me Chama Que Eu Vou na sua casa, pode entrar em contato com a doutora Jane, com o pessoal da assessoria dela, que ela vai com muito amor e carinho, com certeza. Com certeza. Não é, doutora? Me acha na rede social e pode botar lá no direct, doutora, quero você aqui na minha casa. E aí o povo me chama para aniversário. Tu fala assim, doutora, minha mãe é apaixonada por você, sua fã. Até criança, encontrei uma menina de 7 anos que sabia tudo de mim, sabia de casa, cozinha, patrulha da mulher, sabia que eu estava na delegacia, que eu tinha saído, 7 anos. Disse assim, doutora, eu quero ser delegada igual a você. Achei a coisinha mais linda do mundo. E aí fala, vem visitar. Aí eu vou lá, visito, levo a lembrancinha, dou um abraço, participo dos almoços. É muito bom. Então, isso tem me colocado para Brasília. As pessoas me sentem assim... nós estivemos em Taguatinga, final de semana passado. Aí uma senhora falou assim, doutora, você está aqui na minha casa. Eu já me sinto tão íntima da senhora, doutora, que eu te vejo no Casa de Cozinha, te vejo na televisão, você parece pessoa da família. Você está aqui é como se fosse da minha família. E eu achei aquilo maravilhoso e é isso que eu quero continuar desenvolvendo em relação à população de Brasília. Essa aproximação. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bom, a gente agradece por ter aceitado o nosso convite, por ter participado do podcast Brasília. Gente, curta, compartilha só com todo mundo, se inscreve nas redes sociais, compartilha as redes sociais da doutora Jane. Você quer saber mais de casos de polícia, casos dos bastidores? Vá lá no Casos e Cozinha. Quer convidar a doutora Jane para sua casa? Me chama que eu vou. Não é eu, é a doutora Jane. Me chama que eu vou. Me chama, doutora, mas o nome é Me Chama Que Eu Vou. Tá? Entre em contato com ela, prepara aquela galinhada deliciosa, ou então aquele pão de queijo com cafezinho. Pronto. E aí vai acontecer o Me Chama Que Eu Vou. Né? É isso aí. Gente, brigadão, viu? Valeu. Esse foi mais um podcast Brasília, um oferecimento do Grupo BR Brasil Comunicação Multimídia, da Rádio Mais Brasília, Rádio BR Brasil e, claro, do seu idealizador Rogério Lacerda. Valeu, sou Marcelo Torres e tamo junto. Obrigado, doutora. Grande abraço para todo mundo e obrigado mais uma vez, Marcelo. E agradecer aí os produtores da rádio, as meninas que estão ali me olhando, me assistindo, todo mundo que está aqui. Beijo no coração de vocês. Gente, um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau.